nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista, que nesta noite recebe o vice-governador e secretário de Segurança Pública, José Elton de Figueiredo Júnior. Governador, eu queria saber sobre o Fórum Brasil Central. É um consórcio que foi criado, há muita discussão entre os estados participantes, mas me parece que a Secretaria de Segurança Pública também faz parte. E quais seriam essas discussões na área que o senhor comanda aqui no estado? Bom, o Consórcio Brasil Central ele foi constituído originariamente com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico dos estados que compõem esse fórum. Na medida em que, do plano nacional, nós não temos uma política clara de desenvolvimento regional, os estados acabam por desenvolver mecanismos para garantir o seu processo de crescimento. No caso do estado de Goiás, ao longo de muitos anos, nós utilizamos aquela ferramenta tradicional ligada aos incentivos fiscais que propiciou a verdadeira transformação na economia do estado de Goiás. Agora vem um momento novo da dinâmica econômica do país e é preciso que os estados se reinventem, busquem unir esforços no sentido de garantir as condições estruturais de competitividade para que os estados possam continuar atraindo empresas, gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida do cidadão. Dentro desse contexto, nós discutimos ainda no último encontro dos governadores que compõem esse consórcio, na cidade de Palmas, a inserção também, além da pauta relacionada ao desenvolvimento, a pauta relacionada à segurança. Porque não há desenvolvimento no estado que não tenha um ambiente de segurança adequado para que as empresas se estabeleçam, para que o cidadão possa viver de maneira tranquila. Foi aprovado por unanimidade pelos governadores presentes essa discussão e nós já naquele momento iniciamos um protocolo de intenção com vistas a unificar diversos protocolos de ações às forças policiais e principalmente a área de inteligência. Cada estado está definindo representantes das suas agências de inteligência para compor uma unidade única que na semana passada nós reunimos aqui com 6 outros secretários, compondo 7 secretários de segurança pública dos estados que compõem esse fórum, definindo as prioridades e as ações. A partir de 1º de julho agora, já inicia o funcionamento na cidade de Brasília, capital do país, de todo o centro de inteligência desse consórcio. Goiás vai encaminhar homens às suas respectivas forças, assim como cada um dos estados, Tocantins, Mato Grosso do Sul. O que é um centro de inteligência? Na verdade, é o espaço onde você vai ter condições de receber informações, processar essas informações e ir no combate ao crime. Por exemplo, há pouco nós falávamos do chamado Novo Cangaço, que assusta cidades, no caso de Goiás, muito mais vinculados ao norte do estado. Então, como essas quadrilhas, elas normalmente não são do estado, elas são compostas de indivíduos de diversos estados, você tem que ter uma capacidade de visualizar e de enxergar pistas que muitas vezes as forças policiais do estado de Tocantins têm algumas, as do Mato Grosso têm outras, a de Goiás tem outras. Quando você une o conjunto de informação, você consegue processar essa informação e ir ao combate direto à criminalidade. Será um ganho gigantesco para a estrutura da inteligência dos estados. Inclusive a Polícia Federal... Quer dizer, hoje os estados não trocam informação nenhuma? Isso não é... De modo não racional, de modo não institucionalizado. A partir de agora nós estamos estabelecendo um protocolo de ações com procedimentos para esse intercâmbio de informações, processamento dessas informações para o combate ao crime. Mais do que isso, há todo um cenário de comunicação, porque nós temos 2 condições, uma reativa, que é quando o crime está ocorrendo, e aí naturalmente esse núcleo ele ataca objetivamente aquilo que foi denominado crime organizado, é o crime de tráfico de drogas, o crime de roubo e assalto a banco, o crime relacionado a roubo e furtos de carga, crimes que são característicos de organizações criminosas. Então, nesse combate, quando você tem a capacidade de analisar uma ocorrência em tempo real, você na divisa de Goiás com Tocantins, você movimenta a polícia do estado de Goiás, movimenta a polícia do estado de Tocantins, você já tem todas as vias mapeadas, consegue combater esse tipo de crime com muito mais eficiência. Então, nesse cenário onde você integra inteligência e capacidade de atuar em conjunto das forças policiais, você tem uma condição muito melhor de combate a determinados tipos de crime. Secretário, uma questão que preocupa muito a população é a cultura da impunidade. As polícias prendem o bandido, a justiça imediatamente, pelo relaxamento da legislação penal, a questão da progressão de penas, e o cidadão, da noite para o dia, o bandido está aí nas ruas solto. E essa questão central que deixa a população angustiada. Qual a visão do senhor sobre essa questão? Aí é um problema conceitual e estrutural da nação brasileira.
Nós precisamos rediscutir toda a legislação brasileira. Agora, antes de discutir a legislação, é preciso estabelecer uma reforma do sistema penitenciário nacional. Porque não adianta você ter penas duras se você não tiver espaços adequados para a segregação daqueles que cometem crime. Hoje, no estado de Goiás, hoje no Brasil, você tem um sistema penitenciário que é caótico. Você tem uma necessidade de muito mais vagas do que aquelas existentes. Portanto, não adianta apenas e tão só ir para um discurso fácil, que eu poderia fazer aqui com muita tranquilidade, jogar para a plateia e falar, não, o problema do Brasil são as leis, não, a questão não é segurança, a polícia prende, 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 a justiça solta, solta, solta. Mas isso não é verdade. A verdade é que muitas vezes os magistrados querem determinar a prisão, determinar que as pessoas cumpram suas penas, mas simplesmente não tem aonde encaminhar em algumas situações. Então, o objeto da discussão nós recentemente tivemos no Ministério da Justiça é justamente para que nós possamos ampliar as vagas no sistema penitenciário, buscar construir novas unidades, buscar efetivamente criar um ambiente. É claro que essa medida por si, ela já é importante. E aí você foi num ponto fundamental, que é a cultura da impunidade. Quando você tem uma cultura da eficácia das leis, o cidadão sabe que se ele cometer um crime, ele ficará preso, com certeza os indicadores diminuirão. Seja porque ele será segregado, e aí mais de 80% das ocorrências registradas em Goiás são praticadas por reincidentes, seja porque essa pessoa estará com medo de praticar porque ele sabe que a lei será cumprida. No Brasil hoje, você disse muito bem, Helenina, o policial quando prende um bandido, em determinados casos, quando é um crime de menor potencial, um furto, ele já ri na cara do policial, não, você vai me prender daqui 2 dias, eu estou solto, daqui 2 dias está solto, realmente. Então é preciso que o Brasil rediscuta todo esse problema, endureça efetivamente as leis para que nós possamos ter eficácia na área de segurança pública. Eu vou ilustrar uma situação onde a população não entende, as pessoas não entendem. Vai um criminoso acusado de realizar um homicídio para o tribunal do júri. Ele ficou 1 ano preso preventivamente na justiça aguardando o julgamento. Chega no dia do julgamento, ele é condenado a 10, 12 anos, o que for a pena mínima estabelecida. Dependendo da situação, ele sai do júri para as ruas direto, porque já cumpriu 1/6 pena. Tem que acabar com esse tipo de discussão no Brasil, esse regime de progressão de penas, cumprimento parcial das penas. Você precisa ter uma cultura onde o cidadão que comete crime, ele vai ser condenado a 5, 10, 2, 6 meses, o que for, mas ele vai cumprir esse período na cadeia. O senhor fala dessa problemática do nosso sistema penitenciário, e o governo faz reticentes críticas à falta de recursos do governo federal, principalmente do Fundo Penitenciário, para o investimento na segurança. Tivemos esse problema em Senador Canedo, agora as cadeias no interior têm muitos problemas também, é muito comum o caso de superlotação. A resposta dada até agora para a criação de mais vagas, ela é muito lenta, secretário. Por quê? É porque, infelizmente, sempre na discussão nacional, o patinho feio da área de segurança pública foi o sistema penitenciário, em nenhum lugar. Porque a sociedade assim pensa. Ninguém nunca discutiu isso com profundidade. Se amanhã nós anunciarmos que vamos construir mais 10 presídios, eu chegar na cidade A, B ou C e falar que nós vamos construir um presídio lá, todo mundo vai falar, não, bonito e tal, mas eu não quero aqui não. Eu quero em outros lugares. Recentemente, não vou nem falar de penitenciária, vou falar do CRAS, que é para brigar menor. Eu recebi no meu gabinete uma delegação de representantes de um determinado bairro em Goiânia, onde estava sendo construído um centro de recuperação de menor infrator, que ali tem toda uma estruturação para recuperar aquele infrator. Qual que era o pedido das pessoas? Não, nós achamos legal, tal, mas nós não queremos que seja lá no bairro. Todo mundo quer longe, quer jogar debaixo do tapete. Ninguém quer discutir essa situação com o olhar atento a uma política real de reparação social, seja com o afastamento dele da sociedade e, posteriormente, com a recuperação dele para a inserção na sociedade. Então, esse é um tema que é delicado, que a sociedade precisa discutir. Agora, é claro que nós falamos sempre, e eu disse isso ao ministro da Justiça, encaminhamos uma carta assinada pelos 7 secretários ao presidente da República, destacando a ele que não é possível que nós tenhamos 11 bilhões, dos quais 2 bilhões são exclusivamente do fundo penitenciário, contingenciados para fazer superávit primário, enquanto nós temos um déficit de vagas no sistema penitenciário gigantesco em todos os estados da federação. Então são recursos que só podem ser utilizados para isso. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, ele emitiu uma ordem à União para que descontingenciasse esse recurso.
E no caso de Goiás, nós temos 15 projetos já aprovados pelo Ministério da Justiça para a construção de unidades prisionais. Estamos à frente de outros estados. E aqui, mesmo com as dificuldades orçamentárias, nós vamos entregar agora em setembro, final de setembro, a unidade prisional nova da cidade de Anápolis. Ainda esse ano entregaremos a da cidade de Formosa, a ampliação da cidade de Jataí. Estamos ultimando as questões relacionadas ao novo presídio de Jaraguá, ampliando essa capacidade para que nós tenhamos condição de ofertar ao judiciário a condição de manter as pessoas que cometem crimes efetivamente presas. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou um pacote de medidas que beneficiam os servidores da área de segurança, policiais militares, policiais civis. O senhor podia, resumidamente, dizer que benefícios são esses para os policiais? Bom, essa é uma questão que, ao meu sentir, era de uma injustiça monumental. O policial militar ou policial civil, quando do exercício da sua função, ele age em nome do Estado. Ele está ali representando o Estado. E aqui não é o Estado de Goiás, o Estado da Bahia ou o Estado de Minas Gerais, o Estado brasileiro. Ele está investido numa delegação que o Estado confere a ele para que exerça a jurisdição sobre a população. Então, quando ele está no exercício da sua profissão e ele é questionado nas suas ações, seja judicialmente, seja do ponto de vista administrativo, ele ficava só, isolado, abandonado. Não tinha ninguém para prestar uma assistência a ele. Ele atuando em nome do Estado, fazendo a defesa do Estado, e, obviamente, todos estão sujeitos a questionamento de suas ações. Não raras eram as vezes que você chegava no fórum, eu sou advogado antes de ser político, inclusive, e passava via policiais aguardando para início de audiência sem um profissional para defendê-lo. Aí tinha que nomear o defensor, ou então ele contratar as suas expensas. E nunca era protegido. Então agora o que nós fizemos foi regularizar essa situação. O policial, no exercício da sua profissão, quando ele é questionado por qualquer razão que for, ele vai ter direito a ter um advogado custeado pelo Estado para fazer a sua defesa. Afinal de contas, ele age em nome da sociedade. E esse modelo que Goiás também é pioneiro, já foi objeto de ligações de diversas entidades do Brasil afora, cumprimentando, buscando reprisionar tal medida em outros estados. Na semana passada, última, os secretários dos estados, muitos deles levaram cópias do projeto de lei para discutirem no âmbito dos seus estados. E na questão dos policiais civis, em relação a aposentadorias, tem alguma novidade? Governador, vou interromper o senhor só um minutinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas após o senhor vai responder a pergunta do Lenine. Fique com a gente.